Boa noite a todos. Com a graça do Pai, estou aqui hoje. Não sei quando vou poder voltar a fazer palestra. Quinta-feira eu vou voltar no médico, porque eu ainda estou em tratamento. Se for permitido, ainda volto dia 22 mais uma palestra. Se não for, eu já passei, já falei com a minha amiga Silvia da segunda-feira, e ela virá no meu lugar. Então vamos pensar no banquete de hoje. Estou aqui falando com a graça de Deus, feliz por estar aqui, porque essa casa tem me alimentado muito, e eu agora estranho muito não poder estar aqui sempre, mas Deus é que sabe. A minha história é minha, não adianta eu querer passar a minha história para ninguém, tem que ser eu comigo mesmo, né? E o meu Pai. Então vamos lá. Eu achei interessante, porque eu sempre peço ajuda espiritual, e eles falam para mim, principalmente Frei Bernardo, Frei Felipe, para eu sempre falar do ser humano, que tem muitas coisas que o ser humano pensa que já está fazendo tudo certo, e às vezes está esquecendo de alguma coisa. Então hoje nós vamos falar sobre a nossa vida no planeta Terra. Eu, você. Como será que está? Aqui diz assim, está funcionando. Precisamos sempre lembrar que nós somos o que pensamos. E o pensamento é vibração do espírito, que é uma manifestação da inteligência e do nosso poder espiritual. Então, minha gente, o que nós pensamos, só em pensar já é uma energia. E de repente, dependendo do que estamos pensando, a energia já está indo lá, naquele lugar. Então é muito importante a gente saber pensar, para a gente não cometer tanta imprudência, tanto com nós mesmos como com o nosso próximo. E com nossos pensamentos, nós crescemos aprendendo, vivendo, trabalhando, a fim de procurarmos fazer um mundo melhor, tanto para nós, como para com as pessoas que convivem conosco. Porque não tem coisa pior do que uma pessoa chata perto de nós. Não tem nada pior do que você pensa uma coisa, fala, a pessoa já acha tudo contrário. Ela acaba te anulando, ela acaba te pondo lá embaixo, não deixando você ser você com a sua maneira de ser e de pensar. E está cheio de gente assim. Quantas vezes nós estamos falando certas coisas, uma outra pessoa, mas você esqueceu de tal coisa, e vai e fala uma outra coisa, no fim você acaba falando, será, meu Deus, que eu estou certa? Será que ela que está certa ou ele? Então nós temos que saber quem somos, o que nós estamos pensando, porque o nosso pensamento está indo para onde nós estamos levando ele. E pensar, minha gente, é raciocinar, é criar imagens, é conceber ideias, é construir para o presente e também para o futuro. Já aconteceu de eu ficar olhando no telefone e pensando que essa pessoa, fulana, na minha cabeça eu sabia o que eu estava pensando, que ligue para mim, que essa pessoa que ligue para mim. Na hora tocou o telefone, eu levei até um susto. Então veja como o nosso pensamento é forte, só que temos que saber pensar. E em primeiro lugar nós estamos aqui para nós, em primeiro lugar, e depois para o nosso próximo. Então quanto mais a gente aprender, mais nós vamos ter coisas boas para passar para o nosso próximo. Agora a pessoa que só pensa em comer, dormir, viver, trabalhar e já está bom, ela não cria imagem. Quando ela cria daquilo que ela só viveu, ela não estuda, não busca, entendeu? Eu, por exemplo, às vezes, o que acontece de dia, de noite eu dou continuidade no meu sonho, e coisa que eu não resolvo de dia, às vezes eu resolvo no sonho, e coisas que eu penso que está tão bom, de noite, está ruim. Então veja bem, o nosso pensamento, ele está à nossa volta, e conforme a gente emite, ele vai também. E tudo que está no universo
é essas nuvens de pensamento bom e ruim. E por que o planeta está ruim? Porque os pensamentos ruins estão ganhando força. No lugar da gente ficar olhando certas coisas que só vai judiar, fique em vibração, peça ajuda espiritual, imagine os anjos ajudando, tentando melhorar, principalmente a cabeça daquelas pessoas ruins, que não acreditam em Deus, não acreditam em nada, acreditam em poder, porque quer ser o bom, quer ganhar, quer fazer com que o pensamento dele é que ganhe, e é por isso que está essa situação danada, no nosso planeta, não é aqui ou ali, é no nosso planeta todinho. E também, vou repetir, é preciso raciocinar, criar imagens, conceber ideias e construir para o presente e para o futuro. Não é só aqui e agora, é para amanhã. Tanto é que a perna de trás está no passado, o meio é o aqui e agora. Essa perna que vai para frente, para andar, é o futuro. Façam esse treino na sua casa, vocês vão ver como é certinho. Você não consegue se livrar do passado, mas você trabalhando no aqui e agora, nesse espaço da perna esquerda com a direita, você vai conseguir construir um futuro melhor para você. É uma maneira fácil de entender. Porque é pelo pensamento que a pessoa resolve, soluciona, descobre e esclarece os problemas da vida. Tanto no geral, quem tem o trabalho de pensar nos outros, como da própria vida da criatura que está pensando. E o espírito, o nosso espírito, ele imprime ao pensamento a própria força de que é dotado. Conforme vem uma energia, um pensamento, se ele é bom, vamos fortalecer esse pensamento. Que Deus abençoe essa casa, vamos fortalecer. Se ele é ruim, Deus, me perdoe, não deixe espalhar esse pensamento ruim. Daí você segura ele e peça perdão para Deus, para ele não ir com tanta força aonde você está emitindo ele. Só que num mundo agitado e competitivo, como esse que estamos vivendo no momento, fica muito difícil tudo isso que eu estou falando. Vocês vão ver que na verdade não é fácil. Você quer vir num lugar como hoje aqui, aquele temporal, nossa, vou ou não vou? Aí eu vou. Muitos conseguiram escapar, outros nem choveu, outros tomaram chuva. Então, você tem que ter força naquilo que você quer para fazer ele ficar forte, para você conseguir vencer. E sempre força num pensamento bom, num pensamento positivo. Porque quando você pensa numa coisa ruim, está cheio de espírito querendo atrapalhar, pensando coisa ruim. E eles ficam felizes na vida de poder colaborar para alguma coisa de ruim. Agora, mais uma coisa aqui. Porque tanto as derrotas como as vitórias serão construídas no interior de cada pessoa. Às vezes a gente planeja alguma coisa e a gente só tem que tentar fazer aquilo que está planejando para tirar da cabeça. Eu vou arrumar tal emprego, mas de repente não tem que ser aquele emprego seu, de repente ele está num outro lugar. Então você tem que aceitar quando alguma coisa não dá certo e não desistir, porque conforme a gente cai é levantar. Tanto é que falando em material, tanto é que o joelho dobra, você cai, dobra o joelho, daí você põe, é isso aí, né? Daí você põe o pé e levanta de novo. Não vou desistir, não tinha que ser esse, então vou procurar aquele que é o certo. Chega uma hora que vai naquele que é o certo. Então, tanto as derrotas como as vitórias serão construídas no interior de cada um. Quando a gente consegue uma coisa boa, é que nem eu no caso, eu vim lá de São Caetano, chegou uma hora, Edgar Armão me chamou, a mim e mais outras pessoas, está até no livro da apostila a história da nossa casa. Ele falou, cada uma vai precisar semear num outro lugar, porque o ser humano está precisando de uma doutrina, que é a doutrina que é ciência, filosofia, evangelho, que é a doutrina dos espíritos,
e mais as leis naturais, que é a cromoterapia, que é a energia da natureza. E Edgar Armon, ele tem até um livro sobre cromoterapia. Ele acreditou muito e Deus pediu que ele viesse passar para nós aqui no planeta, falar sobre cromoterapia, que é a energia da árvore, do céu, do ar, das plantas, o cheiro perfumado das flores, as nuvens brancas. E cada cor, as 7 cores, tem um peso e uma medida. E cada cor, ela serve para uma determinada natureza de doença. Então, nada melhor do que, junto com a doutrina espírita cristã, que é ciência e filosofia, também as leis naturais. Então, graças a Deus, para mim foi uma grande vitória. Eu consegui vir aqui. Uma amiga foi para Betim, outra amiga foi para o Paraná, outra amiga foi para o Guarujá. 2 pessoas ficaram lá em São Caetano mesmo, montando uma casa com cromoterapia. Então, essa casa me alimentou até agora, e eu agora, com muito amor, estou passando para as pessoas que são as servidoras, os servidores, com muito amor. E falo para elas, às vezes a gente precisa ser enérgica, porque se cada um vier aqui e fizer o que quer, vira bagunça. E nós temos um dirigente, o nosso pai. Ele manda os irmãos que intercedem por nós, que são os nossos mentores. Então é muito importante a gente acreditar e ter conhecimento das 2 coisas, tanto da cromo como da parte espiritual, para a gente poder conversar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. E não é para ter vergonha de falar, olha, isso eu nunca ouvi falar, isso eu não entendo, isso eu não sei. Que nem não sei quem hoje falou para alguém que com reza e com alimentação curava câncer. Eu falei, gente, com reza é bom para quem tem câncer, para quem tem qualquer doença, mas só reza e só comida não vai curar. Para isso Deus criou o homem, para entender do câncer, da doença. E câncer tem que ir no médico, tem que operar se precisa, tem que fazer radioterapia, não tem que fazer quimioterapia e mais uma outra radioterapia, entendeu? Então, não é porque a prece é maravilhosa que você só orando você vai ser curada. De repente, junto com a tua história, você vai ter que passar por determinada coisa. E ninguém vai passar por você, é você, a história é sua. Já está marcado no seu espírito quando você entra aqui no planeta Terra. É o meu caso, eu vivi mais de 50 anos sem ter nada, só trabalhando, criando, fazendo, e sempre feliz. Agora está na hora de eu começar a botar ordem em algumas coisas antes de eu ir para o outro lado, para eu me livrar de uns compromissos que eu tenho nesse corpo, nessa vida. Agora, não posso perder minha fé. Deus é meu pai. E se Ele me levar, Ele é pai de toda a minha família. Ele vai saber ajeitar. É claro que se depender de mim, eu quero viver. A gente até acostuma com o sofrimento. A gente acostuma com a velhice, com a idade, com a mão que vai entortando com a idade. A gente acostuma e vai se adaptando, entendeu? Mas Deus é que sabe a vida de cada um. Não adianta vir aqui, ficar, me cure, me ajude, me abençoe. Sai lá, fala palavrão, fuma, bebe, se droga e faz um monte de arte. Fica com ódio de um, com raiva do outro, briga com um, briga com outro. Não adianta de nada, entendeu? Ou então ter o maior prazer de falar mal do outro. Vamos olhar para nós e vamos ver nós, o que nós temos ainda que falar de nós, que nós temos que corrigir, que ainda não está bem em nós. E olha, Deus está lá para olhar, o anjo da guarda, está todos os espíritos, está tudo lá de olho. E principalmente aqueles que querem atrapalhar, está mais ainda de olho, para ver quem que eles vão pegar, para levar para a banda deles lá, para espalhar coisas negativas. Temos que pensar nisso, não basta só vir aqui se tratar, precisa ter conhecimento da doutrina, precisa se melhorar, fazer reforma íntima. E ninguém faz reforma íntima sem ter conhecimento da doutrina. Agora, pergunto para vocês, aquele pessoal que está guerreando, matando, eles acreditam em Deus, vocês acham? Será que eles, pode até já ter ouvido falar, mas nem ligou.
mas um dia eles vão acordar. E graças a Deus não somos nós que estamos aqui. Aqui diz também, porque eu disse que tanto as derrotas como as vitórias serão construídas no interior de cada um de nós. Então nós temos que aceitar quando perdemos e temos que agradecer quando ganhamos, porque cada vitória é uma alegria maravilhosa. E o poder da nossa mente e dos nossos pensamentos será o ponto de partida para o nosso crescimento, tanto material como espiritual. Quanto mais nós vamos crescendo, aprendendo, tentando conhecer quem somos, o que estamos fazendo aqui, quem é Deus, que energia é essa, que casa é aquela que fala de Deus, que casa é aquela outra que é cristã, quanto mais a gente buscar, mais vai ser fácil para a gente criar dentro de nós aquilo que realmente nós precisamos desenvolver. E eu digo isso porque nem todos nascem num lar onde a presença de Deus está sempre presente no coração e no pensamento das pessoas. Nós temos lar que as pessoas não estão nem aí, parece que já estão meio revoltadas com o casamento, as crianças batem ainda nas crianças no lugar de falar, educar, não procura ver a lição, não procura ver se a criança está indo e voltando direitinho na escola. Tem lar que não está nem aí, ainda tem gente assim aqui na terra, mesmo nessa época. Agora tem lar que já fala com Jesus, já fala para a criança de Jesus, já coloca a mão no coronário da criancinha, Jesus, anjo da guarda de tal criança, faça com que ela descanse, com que ela durma, com que ela fique bem. Tem de tudo, então nós temos que falar de um modo geral com todos. Aqui diz também, é preciso lembrar também que todo o processo da evolução está fielmente impresso no livro da nossa vida. Vai depender desde quando nós somos criados, o que nós já aprendemos, o que nós estamos trazendo nessa vida e o que já conseguimos construir. E de repente, se você percebe que você ainda não conseguiu construir muito, corra atrás, busque construir o mais rápido possível. Para isso está cheio de livro aí, olha, livro de 40, 50, nós estamos vendendo a R$5. E tem pessoas que falam, eu tenho preguiça de ler, eu não gosto de ler. Olha, a leitura ajuda a pessoa na mente, ajuda a pessoa a não ficar esquecida, ajuda a pessoa a entender o que está escrito lá, porque ainda tem gente que vai assistir filme e não entende ainda o enredo do filme. Impressionante, mas tem gente assim. Mas a leitura ajuda. Tanto é que uma pessoa de idade, quanto mais ela fizer palavras cruzadas, quanto mais ela lê, quanto mais ela brincar com o joguinho, mais ajuda a fortalecer a mente. Mas tem gente que não está nem aí. E tem outros que fica agradecido de poder saber que tem tudo isso de bom. Tanto as boas ações, assim como as más, tanto os pensamentos inferiores como os elevados, eles podem tanto ganhar força na parte negativa, como eles podem ganhar muita força se você elevar o seu pensamento em tudo e por tudo. É preciso saber também que nossas habilidades mentais e espirituais estão sendo acumuladas ao longo da nossa vida e da nossa história. Porque eu não sei quantas vezes eu já reencarnei, você sabe? Você sabe? Você sabe? Ninguém sabe, né? Então, e isso já deve estar durando séculos, e fica difícil a gente saber quantas vezes já encarnamos, porque não sabemos quantas vezes nós já viemos nesse mundo de provas e de expiações. É por isso que precisamos saber quem somos e o que já aprendemos para procurarmos melhorar cada vez mais. E nossos relacionamentos com o mundo e com as pessoas precisa ser com muita fé, com sinceridade, com responsabilidade, com respeito e com educação. E agora, para melhor entendimento, vamos relacionar aqui alguns passos para melhor dominar
nossos pensamentos e fortalecer a nossa mente. Sempre é bom a gente saber o que eu faço para eu sair dessa inércia, para eu melhorar, para eu perceber o que está em mim precisando melhorar. Em primeiro lugar, nós temos que filtrar nossos pensamentos, separando o que é útil do que é desnecessário e até do que é prejudicial. É por isso que muitos mentores, tem até um santo, não sei, tem um Santo Agostinho, que foi um grande espírito também. Ele fala que a gente deve de noite pensar o que fizemos durante o dia, para ver se nós fizemos mais coisa boa do que coisa ruim, e se tem alguma coisa que nós podemos melhorar no dia seguinte. Então é muito bom a gente procurar entender isso. Precisamos também empregar a nossa capacidade em assuntos que trarão o melhor retorno para a nossa vida, a fim de não acumular entulhos desnecessários. No lugar de entulho, vamos pensar assim: nós temos a nossa casa, o nosso lar. Nós devemos ter o tanto de calçados que nós vamos precisar usar, o tanto de roupa, o tanto de cada coisa. E o que a gente vê que está demais, que está até amassando o que está lá arrumadinho, vamos doar. Tem gente que não tem nada do que nós temos a mais. Então é muito importante a gente ter essa condição. Precisamos empregar a nossa capacidade em assuntos que trarão o melhor retorno para a nossa vida, a fim de nós melhorarmos. Por isso que, para não acumular entulho. Segunda, desintoxicar a nossa mente, porque não é fácil filtrar 100% dos nossos pensamentos, porque muitas vezes nossas emoções e nossas fragilidades conspiram contra nós. Veja durante o dia quanta coisa você fica sabendo, quanta coisa entra no seu pensamento. Só que você não vai poder fazer tudo isso de uma vez só. Então você tem que selecionar, você tem que ver o que é importante e o que você pode deixar de lado. Até essas brincadeirinhas de celular, essas bobeirinhas, quando você está numa boa, relaxado, você pode brincar, brinque. Mas quando você está atrapalhado, voltando o seu pensamento para coisa séria, deixa aquelas bobeiras para lá. Porque tem gente que agora se alimenta de celular. Para tudo que está fazendo, faz o celular. Ai, quem que está mandando recado? Que será que está... Gente, isso vira doença, isso atrapalha a nossa mente. Tudo que é demais e tudo que é de menos, está fora do equilíbrio. É chato eu falar isso, mas é verdade. E não é porque eu tenho idade, não. Porque eu tenho idade, mas o meu pensamento ele volta para 20, 30, 40, 50 anos. Ele não fica só lá em cima nos 80, não. Porque os meus amigos espirituais também são mais jovens e me cutucam. Fazem assim para mim. Outra coisa, vamos ver. Em outras situações, a convivência com outras pessoas com pontos de vista diferentes dos nossos nos influenciam na medida que certos assuntos ocorrem. Daí, pensamentos negativos são semeados e acabam encontrando espaço para crescer em nossa mente, enraizando e ganhando força e intoxicando a nossa vida. Olha, gente, nós temos que entender que cada um é um. E às vezes você tem um pensamento, mas uma outra pessoa, quando você fala o que você está pensando, já te coloca um outro pensamento que é o dela. Daí você já não sabe se você está certa, se você está errada, e você acaba às vezes entrando no da outra e se anulando. Então você precisa ter certeza daquilo que você é, daquilo que você quer, daquilo que você idealizou, daquilo que você pensou e daquilo que você quer para você. A outra é a outra, o outro é o outro, mas você é você. E de repente o que é bom para o outro ainda não é bom para você. E de repente o que é bom para você é muito melhor do que aquilo que o outro está achando que está sendo bom para ele ou para ela. É por isso que nós falamos que nós somos o que pensamos, tá bom? Estou terminando, gente. Em outras situações, a convivência com outras pessoas.
é bom conviver com as pessoas. O que a gente precisa aprender é sempre bom ir buscar naquele que sabe mais. E também passar para aquele que sabe menos. Mas não nos anularmos naquilo que nós somos. Eu mesmo falo para a Márcia, Márcia, o que eu estou falando para você é o que eu vivenciei, é o que eu estou vendo. Mas na hora de você trabalhar, você, seja você. Porque cada um tem a sua maneira de ser, a sua maneira de falar, a sua maneira de passar. Entendeu? Eu tenho a minha. Parece que eu sou agressiva, eu não sou agressiva. É que eu sou acelerada. Eu estou falando aqui, eu já estou sabendo lá atrás o que é para eu falar. Mas isso é um defeito meu, que um dia eu vou melhorar. Não sei se é aqui ou se é em outro lugar, mas eu vou melhorar, se Deus quiser. Daí, minha gente, pensamentos negativos são semeados e acabam encontrando espaço para crescer em nossa mente, enraizando e ganhando força. É o que eu falei, a gente acaba se anulando por causa que acha que o pensamento do outro, da outra, é que está certo, e nem sempre está certo. É uma observação aqui. Uma vez que nós estamos ficando intoxicados com a nossa mente, nos fazendo sentir, acabamos nos sentindo vítimas, acabamos por nos colocar em dúvida, nos preocupando com a opinião do outro ou da outra, às vezes até nos sentimos coitadinhas, sem sorte e outras coisas mais. Gente, ninguém é coitadinho, ninguém é vítima. Se você fez coisa errada, você está sofrendo a consequência. Se você está sofrendo de uma doença, não é coitadinha, é que aquela doença é sua, você tem que passar. E nessa doença você acaba aprendendo muitas coisas. Uma vez uma pessoa viu uma mulher sem cabelo, porque estava fazendo quimioterapia, que tinha câncer, e ela falou, ai, coitada. A pessoa não gostou. A pessoa falou, eu não sou coitada. Eu tive câncer, operei o câncer e estou sarando com a quimio. Eu não sou coitada. Estava na minha história. Agora, coitada é que nem quem fala, nossa, você está gorda, hein? Ai, que você está magra. Nossa, tem muita maneira de você falar com as pessoas, não é? Aprendam, como eu estou aprendendo também, para a gente melhorar. Porque daí a pessoa vai jogar um pensamento bom para nós. Agora, se você falar, ai, como você está gorda, a pessoa fala, que mal educada, precisa falar? Eu sei que eu estou gorda, não precisa falar. Entendeu? Então, nós temos que saber pensar. Para terminar, precisamos cultivar bons pensamentos e observar se estamos sendo nós mesmos e se estamos caminhando no rumo certo. E lembrar que nosso cérebro funciona como um músculo e ele torna-se mais forte se for exercitado e estimulado. E nada melhor do que um bom exercício físico para aumentar a função cerebral. Por isso que é bom tomar água, é bom comer direitinho, é bom se mexer, é bom fazer exercício. Tem pessoa magra que não faz exercício e é dura de corpo. E tem pessoa gordinha que faz exercício e é boa para se movimentar. Tudo depende da maneira como a pessoa vive a sua vida. Eu achei interessante passar isso para vocês, porque foi bom para mim. E o que é bom para mim, como eu estou aqui nesse planeta, tendo que aprender para poder um dia ficar num mundo melhor, eu achei que era bom também para vocês ouvirem isso. Que Deus nos abençoe, que a gente possa aprender um pouquinho, ou lembrar, às vezes a pessoa até já sabe, lembrar e fazer o que está aqui, tá bom? Obrigadão.